Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio especial do nosso podcast, parte do Projeto Legado, em comemoração aos 50 anos da SZL Imóveis. Eu sou Augusta Coutinho, diretora da SZL, e hoje estou recebendo a minha querida braço direito, a amiga, funcionária, Adriane Assunção. Oi, Adri! Obrigada! Bem? Tudo! Gente, para quem não sabe, a Adri é minha parceira lá no escritório, já faz 22 anos, né, Adri? 22 anos. Que a Adri entrou como menor aprendiz e tá comigo até hoje secretariando todo o setor comercial, né, Adri? Também, né? Aquela assim, me secretariando e secretariando todo o setor comercial. E assim, eu digo que você tá lá porque você tem muita competência e a gente viu quando você entrou como menor aprendiz, você tinha 17? 18, né? Você já estava quase na fase de saída, menor aprendiz, né? Você passou por todos os setores lá na imobiliária, igual eu, né? Que nem eu. Você começou como office girl. Isso. Daí você foi o telefonista, fez recepção, fez a parte administrativa, né? Fiz um tempo também administrativo. Fez a cobrança, não lembro, acho que você fez a cobrança. Eu ajudei a moça que trabalhava na cobrança, na época que nós tínhamos lá, nossa funcionária, ela entrou de licença maternidade e férias. Aí um certo tempo eu fiz essa parte da cobrança também. Tanto tempo que nem eu lembrava disso, meu Deus. E daí você foi para a área comercial, fez manutenção, fez rescisão, saiu da manutenção, saiu da rescisão, voltou para manutenção. E agora tá no secretariado junto com a manutenção, né? Que a gente viu que ali anda tudo junto, não adianta. E dá para fazer, apesar de trabalhoso, Não, dá para conciliar. Dá para conciliar. Dá. Tá. Vamos conversar hoje um pouquinho para quem está nos ouvindo. A gente vai falar bastante sobre manutenção, sobre rescisão, toda a parte, como que funciona uma imobiliária, para todo mundo entender como é que funciona, que você já tem uma experiência vasta aí junto com a gente. Mas eu queria que você contasse um pouquinho da tua trajetória. Quando você era menor aprendiz, que você entrou lá, você tinha ideia do que ia acontecer na tua vida, ou o que você ia aprender, ou por que você quis ficar, ou você ficou porque foi ficando, ou porque você gostava? Me conta um pouquinho, que a gente nunca conversou sobre isso, né? Eu acho que é uma oportunidade boa para você poder representar todos os funcionários que estão há tantos anos lá na imobiliária, contar um pouquinho da tua experiência. Uhum. Então vamos lá, né? Eu quero primeiramente agradecer por essa oportunidade de estar aqui, que para mim é mais uma oportunidade, né? Além de várias outras que eu tenho lá dentro, agora aqui. Então, o meu começo lá, como você falou, né? 18 anos, eu tinha 18 anos, eu estava saindo do Menor Aprendiz, que era um programa, né? Que eu estava na época, e eu ia ser dispensada de lá. Aí foi para uma entrevista, né, com você. Foi você que me entrevistou em 2002, né? A vaga que era lá era para office girl, como você falou. Comecei como office girl, na época entregando muitos boletos para os lojistas ali da Rua 15, trabalho de banco. Muito trabalho de banco, que não era essa era digital, né? Como mudou, né, Adri? Totalmente. E graças a Deus tá muito melhor, né? Depósitos. E também tinha parte de entrega de repasse, extrato, né? De proprietários. Então, a minha vida começou ali, né? Na imobiliária e na Rua 15, né? Como office girl. Você já conhecia o centro? Não. E para você essa parte foi muito difícil? Saber as ruas e tudo? Não foi por causa que ali era praticamente centro. Não era muito longe dali. As rotas, quando era por correio. Então, a gente não fugia muito ali do centro. Era um trabalho de office girl, mas a gente sempre estava ali na região do centro. E sempre quando eu tinha algum problema, tinha sempre alguém para me auxiliar ali, né? Para dizer aonde que ia, né? Que ônibus que pegava. Ônibus que pegava, exatamente. Tinha o pessoal lá que sempre me auxiliou. Aí, passou-se, né, um ano, eu fiquei 1 ano como office girl. E surgiu a oportunidade, que a nossa telefonista na época estava com um problema pessoal e ela resolveu, né, pedir para sair com você. Aí você me chamou e perguntou se eu queria essa oportunidade. Eu mais que depressa, né? Agarrei. Porque era essa a minha intenção. Porque lá no Menor Aprendiz eu já fazia parte de office girl. Então eu queria também aprender, né? Aí você me chamou, a gente foi. Falei, não, vamos lá.
e eu fui para a parte de recepção e telefonista, né? Só que hoje, né, conforme você falou, eu conto para você, os meus planos de ficar na imobiliária eram 2 anos. Jura? 2 anos. Nossa, isso é novidade pra mim, nunca soube disso. Ou seja, estamos lá há 20 anos a mais. 22, 20 a mais. 20 a mais, exatamente. Ah, que bom, quer dizer que você é feliz lá, então que você quis ficar, então, não é porque... Exatamente, não. Aí, os meus planos de ficar 2 anos... Mas por que você tinha esse plano de ficar 2 anos? Porque eu falava experiência, eu vou pegar experiência e vou para outro lugar. Para pegar mais experiência Pra pegar mais experiência, lugar. porque eu tinha trabalhado em alguns escritórios, mas nenhum de ramo imobiliário, nada. Eu falei, eu vou ficar aqui na recepção, que eu acho que é aqui que vai dar para mim, que é telefonista, que lá no Menor Aprendiz eu fazia muito curso de telefonista e recepcionista, então é ali que eu vou ficar. Eu pego uma experiência e vou para outro lugar, para outro ramo, não sei, né? Mas era 2 anos, entrei ali com essa ideia. E passado-se 1 ano, eu fiquei ali, na verdade, 5 anos. Recepção deram 5 anos, né? Passou-se 5 anos... Você estava à procura de uma pessoa para o setor de manutenção. Eu lembro muito bem, você entrevistou várias pessoas e nenhuma estava dando certo, ficava 1 mês, só aprendia. Eu não lembro mais disso, eu tô adorando relembrar isso. E na recepção me ajudou muito, porque eu ouvia muitas conversas, né? A pessoa ali no telefone, ela já me contava o que ela queria. As pessoas adoram fazer exatamente. isso. Então eu fui captando tudo aquilo. Né? Já sabia os imóveis, exatamente. Sabia o nome dos inquilinos, dos proprietários, que você atendia todo mundo, que não tinha celular, WhatsApp, um monte de coisa como a gente tem hoje, né? Era tudo filtro, você que fazia o filtro. Exatamente. Já conhecia a voz de proprietário, alguns locatários, já sabia. E ali fiquei 5 anos e fui aprendendo com isso. Aí você, né, entrevistou as pessoas lá para o setor de manutenção. Infelizmente, algumas não deram certo, né? Ou felizmente. Ou felizmente, né, para mim. Aí, você me chamou. Eu lembro muito bem que eu ainda estava de férias. Você não estava conseguindo ninguém, eu estava de férias. Aí, terminou meu período de férias. Quando eu voltei, você me chamou. Daí, você perguntou se eu queria mais essa oportunidade. Essa oportunidade, para mim, pegou fundo, assim, porque eu confesso que eu fiquei com medo da responsabilidade a mais de uma manutenção, de falar diretamente com o cliente, de ter que responder por aquilo. Mas, como sempre, eu agarrei a oportunidade, né? Falei, tá me dando a oportunidade, vamos. Corajosa. Eu queria 2 anos sair dali para outro lugar, então. E eu sou assim, eu, né, gosto das pessoas que estão lá, gosto de trabalhar com vocês, e eu penso assim, para ir para uma empresa nova, vou ter que conhecer tudo de novo, até você ter aquele conhecimento né, das pessoas, de conviver, sabe? E ali a gente já está acostumado a conviver o dia a dia. Já conhece bem as pessoas, né? E fui para o setor de manutenção. Aí, né, trabalhei no setor de manutenção, onde estou até hoje. Não era todo bicho de... bicho de 7 cabeças, né, que você imaginava. Que eu fui imaginando que, com o passar do tempo, você vai aprendendo mais, vai entrando as dificuldades, mas você vai tentando resolver. Lógico, com a ajuda de todos lá dentro também, de vocês, né, que quando, não sei o que resolver, vamos como eu digo, né, vamos para os universitários. Para tentar. Até porque o setor de manutenção, para quem não sabe, a pessoa que atende, vamos dizer assim, é uma pessoa que precisa entender um pouco, né? E o que acontece? Nesse entender um pouco, como é que você entende um pouco? Né? É só falando todo dia, isso eu não sei, eu não conheço imóvel, é uma das eu sei que é uma das tuas maiores dificuldades, que às vezes a pessoa fala e você assim, entenda, eu não conheço imóvel, mas o prestador que vai aí, ele conhece, ele já explicou, é assim, assim, assado, a gente consegue resolver desse jeito ou daquele, então assim, você sempre precisa de uma pessoa que te ajude a explicar, né? O problema, que eu acho que é o maior segredo do teu trabalho, é você entender o que está acontecendo, né? Não, preciso que você me explique o que é, porque daí você sabe exatamente com quem que você tem que falar para pedir para ir lá ver o que está acontecendo.
né? Então, assim, são coisas que, às vezes, as pessoas que não estão ali todo dia não têm a ideia da trabalheira que dá. Porque você, ao mesmo tempo, você tem que coordenar um inquilino ou um proprietário, mas a maioria é inquilino que você fala. Um inquilino, você tem que coordenar com esse inquilino, você tem que coordenar o prestador. Muitas vezes os horários não batem, a gente sabe disso, que às vezes... Principalmente, que é uma das tuas maiores dificuldades também, né? Conseguir conciliar o horário de todo mundo, de quem vai estar em casa, de quem pode ir na casa da pessoa. Muitas vezes estuda, trabalha, só posso de noite, eu só posso sábado, e o prestador não trabalha sábado ou não pode ir de noite. E assim, eu sei que a nossa dificuldade é aquilo que eu falo pros nossos proprietários, que a taxa da administração, vamos colocar aqui 10%, às vezes não paga toda essa dor de cabeça e às vezes as pessoas não têm ideia do que vale esses 10%. Né? E assim, o teu setor é um dos que a gente diz assim, que é o teu e o de rescisão, que você também já passou e que a gente vai falar daqui a pouquinho, são setores os mais, assim, vamos dizer, delicados, né? Junto com a cobrança. Vamos dizer que são os 3 setores principais ali que a gente sabe que são os setores críticos, vamos dizer assim. Mas você sabendo conversar com os prestadores, principalmente, porque assim, eu vou te dizer que já passaram... Você já saiu desse setor? Continua a tua história que eu já vou dizer assim, o que é o meu pensamento em relação a essa parte. Só concluindo, daí houve oportunidade, né, seguindo a da cobrança, que é no setor administrativo, eu segui para lá. Mas eu acho, não sei se você lembra, mas eu não me dei bem lá dentro. Era uma dos teus medos, né? Mas eu vou mudar de setor e depois eu não dou certo, eu vou embora, não quero, né? Exatamente, foi o que eu falei para você. Porque ali eu não me encaixei, eu não me via naquela cobrança, aquelas pessoas às vezes não dependia de mim, sabe? E ali eu dependo de terceiros também, mas o que eu posso agilizar na manutenção, eu agilizo. Aí eu só dou retorno para a pessoa, olha, tô aguardando isso e aguardando aquilo. Já na cobrança, não, sabe? Aí eu me vi no mundo mais quieto, vamos dizer assim, da cobrança. Tipo, era a cobrança, se a pessoa não respondeu, você ficou ali, tipo, não tem o que fazer. Menos agitado, já a manutenção não, porque meu dia a dia é ali, fala, igual você falou, fala com um, fala com o outro, não pode, vou tentar um segundo, vou tentar um terceiro, para tentar no máximo de agilidade para tentar atender, porque assim... Se é um vazamento, né, forte, crítico, eu não posso deixar para amanhã. Isso aí. Então, é nesse sentido. E não deu, né, não que não deu certo na cobrança. Você não se sentiu bem, exatamente, né? Não era o teu negócio. Conversamos e surgiu a oportunidade de eu voltar para manutenção. Isso aí. E você fez junto com rescisão, né? Junto com rescisão, exatamente. Aí... Porque eram as duas, né, que caminham junto, praticamente, né? A saída... que a gente tem que deixar o imóvel ok para a próxima entrada, para o cliente entrar, né? A próxima locação. Então, ali caminhou junto ali por uns anos, assim. Eu não lembro quantos anos eu fiquei também, mas foi um bons anos. Sempre tinha um backup, quando uma não estava, outra estava, e você acabava fazendo sempre rescisão, manutenção, rescisão, e assim a gente foi um bom tempo, né? Isso, e são coisas que a gente sempre tentou organizar dentro da empresa, com uma pessoa fazendo os dois, já não deu certo, né? Tanto rescisão como manutenção, porque como andam juntos, são coisas que a gente sabe que muitas vezes, se a pessoa não é tão organizada assim, ou se de repente vem aquela debandada de serviço tudo de uma vez, você não sabe por onde você começa. Então, tem épocas que é bem calminho, né? É tranquilo. Você consegue até fazer a parte do teu secretariado comigo, né? Que é mais fácil de você atender os meus clientes, todo mundo do setor ali, fazer coisas diferentes, que às vezes a gente deixa meio de ladinho, parado ali, porque a gente quer organizar e às vezes não tem tempo. E quando dá tempo, a gente até consegue fazer isso. Então, são coisas assim que a gente sabe que andam juntas. Mas assim, eu queria que você contasse um pouquinho para o pessoal entender como que é o teu dia a dia na manutenção. Qual que é a tua maior dificuldade? Assim, porque a gente sabe, a gente sempre explica para todo mundo que a gente tenta sempre fazer pelo menos 2, no máximo 3 orçamentos, porque prestador não é fácil da gente achar, né? A gente até acha, mas muitas vezes você não conhece o serviço, não sabe se não é bom, né? E tem aqueles também, para o orçamento, eles cobram a visita, eles cobram o deslocamento. Não são todos que são nossos parceiros que eles não cobram.
né? Se a gente pega, a gente tem 3, tem dificuldade às vezes dos 3, mas um quarto, por exemplo, eu posso até ir, mas tem a minha visita, tem o meu deslocamento, então tem tudo isso. E, que né, antigamente não tinha, né? Não tinha. Hoje eles estão nessa parte aí de cobrar alguns, os que não são parceiros, né? Com a gente. Porque e assim, às vezes o parceiro, muitas vezes ele não cobra, porque ele sabe que você vai fazer vários serviços com ele, né? Exatamente. Mas às vezes você tem alguma coisa específica que você precisa fazer, e que não é toda hora que você vai pedir o serviço daquele prestador, exatamente, né? Então ele vai querer cobrar uma taxa de deslocamento. Exatamente. Tá, e o que você sente mais dificuldade lá? Vamos falar de casa, por exemplo, de casa e loja, que a gente tem bastante administração. O que as pessoas, o que você indicaria para dono de imóvel, por exemplo, que tem uma casa? O que no teu setor, para você não ter problema, o que a pessoa deve, o que é o teu sonho, né? Que a pessoa deve fazer antes de colocar o imóvel para locação? Eu vou primeiramente em casa, em loja, telhado. Eu vou na parte do telhado. É primordial uma revisão geral de calhas, limpeza de calhas, para que você possa entregar limpinhas. Muitas calhas, depende da casa. Hoje em dia, se é uma casa mais antiga, tem aquelas calhas enferrujadas, furadas. Fazer uma revisão dessas calhas. Trocar, né? Se for trocar, possível. se for possível. Madeiramento é muito importante, né? Cupim, hoje em dia, tem bastante. A gente tem alguns casos, né? De cupim que come a madeira. Aí tem a parte da telha. Essa semana a gente teve um caso, só citando aqui, que as telhas, para ser trocadas, elas eram muito pesadas. E teria que fazer uma parte da troca do madeiramento também. Então, eu falo nessa parte. E a hidráulica. Hidráulica é super importante. Revisão de registro, de torneiras, uma válvula de descarga. É o essencial, assim, para começar, assim, vamos dizer. Não que não vá surgir outros problemas. Às vezes sim, às vezes não. Mas isso é o essencial. Casa e loja, o que mais, assim, tem de manutenção, tem de pedido, é nesses sentidos. Aí vai também para um ladinho da elétrica, mas isso é mais difícil, assim, sabe? Quando estoura uma tomada, a pessoa... Não... Que é mais difícil, é um vício oculto, vamos dizer assim, exatamente. Né? Que é mais difícil a gente conseguir saber se vai dar problema. Só vai dar problema quando der o problema, quando der né? problema. Um recente também que eu posso citar aqui é uma loja, né? Que ele era um estúdio e a pessoa alugou para um salão de cabeleireiro. Ele tem outros tipos de equipamento, só que daí já não vai na parte do proprietário, vai mais na parte do locatário também, para revisar essa elétrica, para poder saber o que ele vai poder adaptar lá no local, né? Porque a loja foi feita, como eu disse, para um estúdio, será que para o maquinário ou para a parte que eles fazem os serviços lá, né? Secador de cabelo, aquelas cadeiras para lavar, né? Lavatórios. E lavatórios, isso. A caixa d'água é suficiente. Isso, exatamente. Ou se foi feita a limpeza também da caixa d'água, também na caixa né? d'água, exatamente. Tem alguns locatários que eles até, antes da locação, antes de entrarem no imóvel, eles até perguntam. Quanto tempo não é lavado? Principalmente, às vezes, quando vai mexer no ramo alimentício. Eles têm essa preocupação. Mas hoje é telhado e hidráulica, eu faria assim, eu indicaria para fazer, para não se preocupar futuramente. Na parte comercial, né? Na parte comercial. E com casas. Eu concordo com você, que eu acho que são os nossos maiores perrengues, vamos dizer assim, que a gente tem. E é muito importante falar de que quando o inquilino está na casa, de que ele tem que manter a limpeza da calha. Né? Porque a gente sabe que muitas vezes quando dá aquela primeira chuvona, entra água, ele já liga gritando, só que a responsabilidade era dele de ter limpado a calha, né? Exatamente. E muitas vezes as pessoas não sabem, mas isso é telhado, o telhado é proprietário. Nem sempre, né? O telhado é calha, telha, a manutenção do madeirite, isso sim é proprietário. Agora, limpeza tem que ser mantido pelo inquilino. Isso, geralmente se pede assim, dependendo da localização, com muita árvore e tal, se pede de 3 em 3 meses ou 6 em 6 meses. É muito importante isso. E às vezes é bom até fazer um contato mesmo com o pessoal, fazer um contrato, né? Com o pessoal de telhado, que se eles já fazer um pacotão. A cada 3 meses eu vou estar aqui, agenda, que tem alguns casos que a gente faz isso, que pelo menos a pessoa não tem esse susto. Quando chove, de repente, que chove muito, a pessoa acaba tendo a casa alagada e vem gritar que o problema foi que entrou água. E
e era só a limpeza A de limpeza calha de que podia calha, ter evitado exatamente. tudo aquilo, né? E a gente sabe que isso é uma dor de cabeça realmente. E cupim também, né? A gente sabe que ultimamente as casas mais antigas, você falou aí, tem que dar uma atenção especial, porque daí o telhado começa a abaular. E daí a O gente peso fica da perigoso, telha, ele isso, já o peso não da aguenta. telha. Então, assim, são coisas bem importantes. Essa parte de hidráulica, então você indica que os proprietários realmente contratem uma pessoa, um prestador, que faça uma revisão encanador, geral. Uma revisão, exatamente. Porque volta e meia, né? Eu vejo você brigando com um com o outro porque o registro estourou, porque a borrachinha, às vezes é uma borrachinha, né, Isso. Adri? E também com o tempo acontece muito assim, tá muito tempo parado. Como a gente diz, o reparo, aquela borrachinha que a gente fala, ela resseca. Aí a primeira usada, o primeiro cliente que vai lá, que aluga, estoura, né? Porque ressecou. Então, isso é essencial. Eu vou... Às vezes troca o sifão da pia, Exatamente, né? Que também dá bastante problema por problema. causa das borrachinhas. Isso. Às vezes é uma borrachinha, alaga um armário inteiro. Exatamente. E perde um armário, às vezes prejuízo. Então, assim, o ideal é... pague uma revisão às vezes vai pagar pouco, né? Vai ser um investimento que compensa para você não ter um problema lá para frente maior. E ele né? falando com o prestador, ele vai lá realmente ver o problema e aonde exatamente está o problema, né? Ele não significa que ele vai revisar tudo, né? Ele vai revisar, por exemplo, descarga tá vazando, vou revisar, vou trocar isso, é ali que ele vai cobrar. Ele não vai cobrar o imóvel no geral, se as outras partes tá ok, ele vai dizer, o restante foi ok, só troquei isso, e passar um orçamento e fazer a revisão mesmo. Tá, e os apartamentos? O que você indicaria para as pessoas que estão indo morar, ou um inquilino, ou um proprietário, que é importante fazer de manutenção? Ou olhar, ou fazer o proprietário, ou olhar o inquilino antes de entrar? O que você indicaria que é bem importante, que você vê que sempre dá problema? Primeiro eu recomendo a pintura, tá? Primeira vez que o imóvel está indo para nós lá, vamos para a parte de proprietário. Uma boa pintura, entregar tudo bem pintado, tetos, paredes, portas, rodapés, se for o caso, entregou pintado, porque lá, você sabe que a gente faz assim, a primeira vez o proprietário paga, depois que entram os locatários, eles que pagam na rescisão. Então, ele sempre vai ter um imóvel pintado, bem pintado, porque a gente tem... E o inquilino entra com um apartamento bonitinho. Com um apartamento bonitinho, exatamente. Não que ele não possa pintar de colorido, da cor que ele quiser, desde que na devolução ele deixe da cor que foi recebida. Exatamente. Então, a pintura é essencial para a gente não ter problema, porque, a pintura tá boa hoje? Ok, ela tá boa. Ela não entra como nova, ela entra como boa. Mas na saída, o inquilino fez um preguinho na parede, fez umas manchinhas ali, aí é muito mais difícil para a gente cobrar uma pintura nova, né? Porque não foi pego como nova e a gente tem as vistorias ali para isso. Então, ele não tem total responsabilidade por uma pintura nova. Agora, se entregou pintura nova, é garantido que ele vai receber com pintura nova. E fazer a mesma revisão hidráulica também, revisão hidráulica, exatamente. O apartamento eu vou na pintura, a revisão hidráulica e para apartamentos de aquecedor. Bem importante a revisão do aquecedor, que funciona igual à parte da pintura. O proprietário revisa a primeira vez, o restante das revisões são feitas pelos locatários. Lógico, a gente recomenda que de 6 em 6 meses até, por segurança do locatário, que ele revise também. E na saída é cobrado, né, do locatário, ou ele pode fazer com uma empresa de confiança que ele fez durante esses anos que ele teve no apartamento. E é importante dizer que vários aquecedores antigos, né, o pessoal não está mais revisando porque existem normas técnicas, né, hoje em dia, de que principalmente os que não são nem digitais, nada, os mais antigos, às vezes com pilha, né? Que tem uns antigos que tem que trocar pela segurança mesmo de todo mundo, e às vezes ele dá um probleminha, às vezes é uma pecinha, mas a peça já nem existe mais, porque eles não fazem revisão de aquecedor que era mais de 10 anos? Quanto tempo você lembra? Mais ou menos isso, jogando assim alto uns 10 anos para frente, porque hoje tem uma marca que ele tá sem peça de reposição. Hoje, por exemplo, eu atendi um caso que ele foi para fazer a revisão, não deu a revisão e ele está com um probleminha numa placa. Até daria para trocar essa placa, daria, mas ele não tem mais peça de reposição no mercado. Porque o aquecedor saiu de linha. Isso, tem algumas empresas de aquecedor que não estão atendendo. As nossas, por exemplo, hoje, nenhuma tinha peça. Então, eles recomendaram a troca e por isso que você falou também, pela norma, né? Eles têm uma norma até tantos anos
fora de linha não se revisa mais. Por segurança, claro, de locatários e proprietários, até moradores. Por isso que eu acho que não tem mais peça para vender, até Exatamente. porque as pessoas descartam mesmo, Exatamente. né? Às vezes é mais barato comprar um novo do que tentar comprar uma peça que, sei lá, no mercado vermelho, como a gente Sim. diz, vai tentar achar a tal da peça e ainda não vai ter uma segurança Exatamente. nem uma garantia. Porque me falaram hoje que até se tivesse a peça, não dá para dar a garantia. Daí você acaba gastando Você um monte. acaba gastando mais, né? Depois que vai ter que passar 1, 2, 3 meses, não sei, né? Pode, como ele disse, pode durar um ano, mas como pode durar daqui 2, 3 meses, você realmente ter que trocar. Você gastou com a peça e você vai gastar com um aquecedor novo. Então, tem que, às vezes, analisar nesse sentido. E é uma das coisas que eu tento, né? Fazer ali na manutenção. É ver se realmente isso é necessário e tentar passar para o proprietário, né? O que fazer, qual a melhor solução. Se ele realmente troca, se não faz, se mantemos assim ou não. Tá, e em relação a justamente essa parte de manutenção em apartamento, a tua maior dificuldade, eu noto lá que são vazamentos de apartamento para apartamento, dos nossos para os de baixo, ou os os de cima para os nossos, Sim. né? Uhum. O que você indica, assim, o que você sempre faz e tenta fazer? Conserta por baixo, conserta por cima, a maioria você consegue falando com os dois. O que as pessoas, por exemplo, um inquilino, porque ele tem uma obrigação, não sei se todos os inquilinos sabem, mas eles têm uma obrigação de manter o imóvel em ordem. Uhum. Se ele vê que no teto dele tem uma manchinha, ele é obrigado a comunicar para aquilo lá daqui a pouco não cair na cabeça dele e responsabilizar o de cima ou do nosso inquilino. Se alguém de baixo ligar para ele ou bater lá de nota com vazamento, o nosso inquilino que está causando também tem que comunicar a gente, né? Uhum. Isso tá no contrato, né? Que a pessoa tem que fazer isso. E justamente nesse ponto, a tua dificuldade maior é o quê? Quando você tem esses vazamentos? Primeiramente conciliar o horário, porque daí já não são 2 pessoas, que é prestador e o apartamento, o locatário lá. Já são 3, já envolve uma terceira pessoa. Conciliar o horário dos 3. Depois de conciliar, o que é? O que o prestador vai lá e faz? Ele avalia primeiramente, digamos assim, vamos dar um exemplo que é o nosso apartamento que está vazando para o vizinho de baixo. É avaliar o nosso apartamento, se ali é o olho nu, que eu costumo dizer, se ele consegue verificar o que pode, na direção, olhando de baixo também, o que pode ser que esteja ocorrendo. Porque, às vezes, o maior problema desses vazamentos, por incrível que pareça, é falta de rejunte. No box. Isso, olha, é quase jogando uns 80%. Ou seja, a dica deixa sempre rejuntado o teu box, para não dar problema para o vizinho de baixo. Então, é coisa fácil. Olhou lá em cima, tá falta de rejunte? Vamos fazer um rejunte. E esperar, Porque esses vazamentos, como os prestadores falam, água, ela pode estar vazando num canto, mas ela está escorrendo e está aparecendo no outro canto. Vamos fazer a quebradeira do apartamento de baixo, já a água está caindo lá no canto direito, abre aquele canto direito e quando realmente descobre que é no canto esquerdo. Exatamente. Então, a primeira avaliação é isso. A segunda, né, é verificar o problema, resolver, esperar secar para ver se realmente é aquilo. Mas a grande dificuldade, às vezes, por exemplo, quando se quebra um gesso, vamos dizer assim, né? Que tem um tempo de espera. A pessoa a moradora embaixo, ela quer que se resolva do dia para a noite. Consertou lá em cima, já vamos fechar o gesso? Não, temos que esperar secar. É um processo longo. Só que daí eles acham assim, a imobiliária não quer resolver, o proprietário não quer resolver, não. Daí vai daquela conversa, né? Entre prestadores, eu e o morador de baixo, para conversar. Olha, vai demorar 20 dias, 30 dias. Depois disso, tem o processo do gesso, se for o caso do gesso. Colocar a placa de gesso, trocar o gesso. O gesso colocado hoje, ele não pode ser pintado hoje. Ele tem que ser pintado daqui 20, 30 dias. Então, ele tem que secar, né? Já se foi mais 2 meses. Então, essa espera, sabe? Que às vezes algum cliente ou algum locatário tem essa ciência, mas às vezes não tem.
Então, é essa conversa, é essa dificuldade que a gente às vezes tem. E volta a falar na parte de horários. O prestador pode só hoje, um de cima não pode, o outro não pode. E a dificuldade de saber também de quem que é de quem que é a conta. Isso. Porque às vezes pode ser na prumada do prédio. Exatamente. Às vezes é do condomínio, não é do inquilino. Exatamente. Né? Ou não é assim, não. Primeiro temos que descobrir da onde vem. Né? E às vezes da onde vem, tem que quebrar. Igual o caso recente que a gente teve, né? Que foi uma trabalheira, foi uma demora. Eu posso jogar aí uns 6 meses, né? Que a gente fez quebradeira geral no apartamento. Porque cada dia... E descobriu vários vazamentos. Vários vazamentos, não foram um. Fechava um, aparecia outro. Fechava um, aparecia outro. Por ser um prédio mais antigo, né? E por ser cano de ferro, né? Acabou que... Foi quebrando e um caos, né? Exatamente. Então, depende, né? Depende aonde depende. E como você falou, o descobrir e o de quem realmente é. E aquilo, às vezes um acha que não é, né? Às vezes fala com o condomínio, não é. Que o prestador vai lá e fala que é de prumada. Mas daí o condomínio fala, não, a gente arrumou a prumada. Aí entra um quarto, né? Que a gente tenta atender. Que é o condomínio, o prestador do condomínio, síndico, para a gente tentar ali numa conversa com todos lá para tentar mostrar, é aqui, é seu, ou não é, né? E às vezes, como eu disse, trabalhamos com possibilidade, vamos eliminando ali, às vezes não é o rejunte, às vezes é o ralo furado. Exatamente. E assim a gente vai. E você tem bastante dificuldade também, ultimamente, que a gente até estava conversando em reuniões lá, a parte de Sanepar e Copel, né? Mudou muito depois da LGPD, né, Adri? Isso, exatamente. A gente sabe que antigamente a gente conseguia ter acesso, ver as contas que tinham, até para ajudar a resolver, às vezes quitava para cobrar depois do inquilino para poder trocar. Como é que está funcionando hoje, só para quem quer entender o processo? Por exemplo, a pessoa aluga um imóvel, está desocupando. O que ela tem? Como é que ela consegue desligar? Ou como é que ela existe? A gente sabe que existe. Quer contar um pouquinho sobre o desligamento temporário? Sim, como é que funciona? Conta lá para o pessoal poder entender como é que funciona hoje em dia. Como você falou, antigamente a gente até fazia essa gentileza para o pessoal, né? Hoje, com essa lei da proteção dos dados dos clientes, a gente já não consegue mais com essa facilidade. Então, a Copel e a Sanepar, a gente indica agora que o próprio locatário com seus dados, que daí ele pode fornecer tanto para a Copel para a Sanepar, que vá até uma agência, ou se Copel, no caso, se ele já tem cadastro na Copel, uma simples ligação, ele passa os dados dele, ele já consegue fazer essa ligação. Nós fornecemos a unidade consumidora para ele, né? E ele faz o pedido nos dados dele, isso para a luz, para a Copel. A Sanepar... E na Copel, só para desligar, pedir consumo final. Isso, quando sair do imóvel, exatamente. Paga, né? Vai pedir o desligamento, vai ter um consumo final, que a Copel própria já faz ali no momento, né? E ela paga aquele consumo final e já pede o corte da luz. E isso pode fazer pelo 0800 da Copel? 0800 da Copel, Tá, isso no caso, por exemplo, se a pessoa vai querer ligar, que ela tá entrando lá e tem conta pendente de outro inquilino. Essa conta, a pessoa tem que pagar ou ela pode vincular ao CPF? Como é que tá funcionando isso hoje? Não, hoje em dia tá vinculando no CPF, sabe? De quem tá na conta. De quem tá na conta, exatamente. Tá, então a pessoa não precisa pagar, por exemplo, eu sou uma inquilina nova, e tô entrando no imóvel, fui ligar a minha luz e diz que não dá para ligar porque ela tá com um monte de conta atrasada. Mas bem importante isso, que ela tem que comprovar que ela não tem nenhum vínculo com a outra pessoa que tem aqueles débitos. Como é uma locatária nova, um locatário novo, com um contrato novo, aí há a possibilidade, talvez, da Copel pedir para ir até uma agência da Copel. Nesses casos, quando tem esse débito. Que não faça por telefone. Que não faça por telefone. Hoje em dia, a Copel também só... reforçando, tem o WhatsApp também. Algumas informações ali são bem fáceis de fazer por ali também. Tá? Uma conta atrasada que precise nesse sentido. Mas daí, se tiver essa conta, se for um valor muito alto, principalmente na Copel, dessa dívida, ela vai pedir provavelmente para que vá até uma agência para que se comprove, né? Que a antiga locatária, o locatário não tem nada a ver com o que está entrando agora, com uma nova locação deles, precisam de contrato. Entendi. E daí fica vinculado, eles jogam a dívida para o CPF da pessoa anterior. Exatamente. Tá. A Sanepar, o pedido de ligação
tem que ter uma autorização nossa, primeiramente, né? Que nós estamos autorizando ele vai com essa autorização, o contrato de locação e um documento dele do imóvel. E a gente também fornece a matrícula do imóvel, né? Uhum. Ele vai lá, Sanepar também, a dívida fica... Só que a dívida da Sanepar, até esses tempos, estava no vínculo no imóvel. Uhum. Então, já era um pouquinho diferente. Algumas contas até teriam que ser pagas. Pelo proprietário ou pelo antigo inquilino para o novo entrar. Exatamente. Hoje, não posso dizer com certeza, mas também agora eles estão fazendo igual a Copel, passando para o CPF. Alguns casos, e eles analisam também. Uhum. Então, tem que ir até uma agência. A Sanepar não faz por telefone é só informações, né? E vai até uma agência munido desses documentos e faz esse pedido. Tá. Se no caso a pessoa faz o pedido de ligação de água, como é que a Sanepar faz? Ela tem que estar no imóvel? Quanto tempo demora? Como é que funciona? Eles dão um prazo de 7 dias úteis, né? A pessoa tem que estar no imóvel para atender o prestador da Sanepar. Importante, se foi feito o desligamento total, ela vai ter que pedir um relógio novo. Uhum. E tem um custo. Existe uma diferença de pedido total, de corte total ou corte parcial. Exatamente. E como é que funciona o corte parcial? O parcial, você vai lá, né? Também tem que ir direto de uma agência e você pede o desligamento temporário. Aí, esse desligamento, ele fica por 6 meses. Né? Só que ele não é desligado, é só um nome que fala desligamento, né? Ele fica por 6 meses. Sem cobrar uma conta. Sem comprar uma conta, sem taxa, depois de 6 meses, sem aviso, nada, ela volta a fazer essa cobrança. Daí, no caso, cobrança da taxa mínima lá. Uhum. Só que daí, lá se fica o relógio, eles também não tiram. Então, se for um corte temporário, quando aluga, a pessoa que alugou vai direto a uma agência, pede esse novo pedido e ela não vai ter que pagar para a colocação desse relógio, ela não vai ter que pagar essa taxa. Tá? Né? Aí, ela pode começar a usar, mudando para o nome dela, isso é bem importante, que a gente sempre pede que seja no nome da pessoa do contrato, né? Do locatário, para poder fazer essa ligação. Depois que ela sair, ela informa a imobiliária quando ela está saindo e a gente sempre verifica se vamos deixar ligado. A gente sempre procura fazer assim, é uma loja fácil de alugar? É uma casa fácil de alugar? Vamos pedir o temporário, porque daí não tem esse custo, nem do relógio e nem dessa taxa. E a Sanepar avisa depois de 6 meses alguma coisa? Não, ela não avisa. Não. Passou Você 6 que meses, tem que marcar lá. Nós que controlamos, geralmente lá pela imobiliária. Depois de 6 meses, ela começa a cobrar uma taxa. Ela começa a cobrar essa taxa novamente. Entendi. Uhum. Então, vem uma conta e vai... volta a ter a conta da taxa mínima, mesmo que alguém não esteja usando. Uhum. Daí, se a pessoa quiser, ou pede o corte, você sabe se dá para renovar esse temporário ou você não... Tem que vir pelo menos 3 meses de conta. Entendi. 3 meses para poder renovar de novo você poder o temporário. Renovar. Pagou aqueles 3 meses, aí você pode fazer. A última vez que a gente fez um temporário foi 3 meses. Eu estou dizendo aqui pelo que a gente fez. Eu não sei se agora mudou. Porque às vezes eles mudam, né? Tem as normas tem várias normas lá. Que volta e meia acontece uma coisa, muda e ninguém fica sabendo, né? A gente só vai descobrir quando acontece alguma coisa. Quando precisa usar, exatamente. Tá. E hoje em dia eles estão, tanto a Sanepar como a Copel, é tudo na Rua da Cidadania que as pessoas resolvem, porque hoje não tem mais agências, né, de Sanepar e Copel, de Isso, luz tem algumas. A agência da Sanepar tem mais, pelo que eu percebi, nas Ruas da Cidadania. Uhum. A Copel, ela tá mais centrada. Eu sei que tem uma no Novo Mundo, uma Copel, porque antes a gente tinha lá na Rui Barbosa. Na Rui Barbosa, eu não sei te dizer se ela continua lá. Tá. Porque teve esses tempos que a gente precisou verificar a localização, aí ela nos mandou o endereço lá do Novo Mundo, se eu não estou enganado. Então, antes tem que verificar não são todas as ruas das cidadanias que a Copel tem uma agência hoje. Uhum. Bom verificar sempre antes aonde que é mais perto. Isso, né? É mais perto de cada localidade. E me diz uma coisa, a parte de vistoria, a gente sempre... Tem vistoria de entrada, vistoria de saída. As vistorias são...
eu queria que você passasse para as pessoas que estão entrando, que você cuida da vistoria de entrada, né? Sim. O que as pessoas têm que verificar, analisar, como é que funciona hoje, porque muitas pessoas são do tempo da vistoria, que é escrito ali na mãozinha, bonitinha. Como é que funciona hoje uma vistoria, como a gente tem uma vistoria digital? Só para as pessoas entenderem como é que está o mercado hoje na área de vistoria. A vistoria, a gente tem uma empresa, né, que trabalha conosco, né, uma empresa terceirizada, né, e ela presta serviço para a gente. A gente é tudo digital, né? Painel, eu tenho acesso ao painel deles, eu coloco essa vistoria lá, eu agendo, eu posso agendar horário, se eu quiser. Geralmente as agendadas são as de saída. A de entrada, eu coloco se eu quero de manhã ou de tarde, qual horário. E você disponibiliza a chave, diz onde que tá e eles vêm. Passo todos os dados, verifico o que eu quero, que nós queremos, ou o proprietário quer colocar nessa... Que seja importante, que não pode faltar, né? Porque colocar vai colocar tudo, né? Não, isso, exatamente. O que ele gosta de destacar, né? Eu fiz uma higienização das cortinas, eu fiz uma higienização de sofá, eu já revisei alguns apartamentos têm elétricos, eu revisei, né? A gente coloca lá, faz esses detalhes. Ou às vezes uma pintura que tem uma tinta de uma cor, a cor, número tal, da marca tal. Isso, para facilitar para o cliente, quando ele sai, ele já vai ter ali todos os dados. Aí elas vão, né? A empresa vai até a imobiliária, pega as chaves e vai lá fazer essa vistoria. Ela vem para a nossa empresa também pelo painel, digitalizado, com fotos datadas, e a gente faz uma segunda conferência, né? A gente dá uma conferida lá, principalmente o angariador do imóvel, que conhece o imóvel, e faz essa segunda conferência. Aí a gente disponibiliza junto com o contrato de locação para assinatura digital. Mas também, depois de assinado, tem as vias do cliente e as vias do proprietário, é encaminhado tudo para eles, né? Pode-se fazer a contestação, né? Quando entra no apartamento, começa a usar, começa a verificar o que né? O que não está funcionando de repente, né? Ou que não está de acordo. A pessoa tem quanto tempo para contestar? 15 dias. 15 dias no nosso contrato lá tem 15 dias. Exatamente. Tem um QR Code, é bem didático assim, ela clica no QR Code, né? E lá ela vai ter a vistoria lá. Lá ela pode já contestar, tá assim ou não tá, ok. E essa contestação vai direto para a empresa terceirizada, vai para a empresa terceirizada. A empresa terceirizada, ela verifica, né, os pontos, se estava realmente, se não estava, se houve uma falha, porque pode ocorrer, né? Pode voltar lá se for preciso. Pode, exatamente, E daí ela disponibiliza para nós. Por que ela disponibiliza para nós? Ocorreu um vazamento durante essa primeira semana. Essa primeira semana com o cliente, então ela verifica se a gente vai mandar um prestador. E geralmente a gente manda, principalmente quando é um vazamento, né? Quando tem vazamento, essas coisas. Agora, quando é uma avaria, né? Pouca, assim, a gente só coloca que aceita para o cliente saber que no final, na sua desocupação, ele não vai ser cobrado dessa taxa ou desse... É importante o inquilino também saber que às vezes ele faz uma contestação de uma avaria que você disse, que em relação, por exemplo, tem um lascadinho no piso no cerâmico e não foi visto isso na vistoria de entrada, né? Ele pode sim avisar, porque para ele não ser cobrado daquele lascadinho na saída. Então, isso que você diz assim, a gente aceita, porque ninguém vai lá e vai trocar a peça, né, do piso, porque ele falou, tem aqui um lascadinho. A gente só aceita e tá tudo ok se não foi detectado na vistoria. Tá, e na parte, agora a vistoria de entrada, agora a pessoa tá saindo. A gente faz toda uma parte de vistoria de saída, né, com a mesma empresa que faz a entrada, faz a saída, que pra gente é muito mais fácil a cobrança, vamos dizer assim, mas você não viu na entrada e na saída você tá vendo, ou na entrada do seguinte, que deu às vezes uma semana, 15 dias depois a pessoa tá entrando e tinha um vazamento ali, você não viu, e então a gente tem de quem cobrar, até por isso que é bom fazer com a mesma empresa, né? Mas a rescisão, o que você dá de dica para a pessoa que tem que desocupar? O que ela tem que fazer? Ela pode... eu tô lá há 3 anos no imóvel, nem sei mais onde que tá minha vistoria, né? Pede a vistoria. Bem importante. E o que a pessoa tem que fazer? Conta lá para ajudar as pessoas que têm que sair do imóvel e que não querem ter dor de cabeça. O comunicado que ela faz, né? Geralmente com 30 dias.
Nesse comunicado, a gente já fala, importante a parte da pintura, como eu disse, se pegou com pintura nova, para já se organizando essa parte. E a dica que eu dou é exatamente como ela fez na entrada. Pega a sua vistoria, faz a conferência. Eu sei que durante o período que eu tive lá, acabei trincando um vidro. Dá uma olhadinha realmente se trocou. Ou já troca esse vidro, entrega em ordem, exatamente. né? Uma maçaneta, eu derrubei, ela não para mais. Verifica como tá. E tentar entregar o máximo como ela pegou, né? Como a gente fala, se pegou com pintura nova, entrega com pintura nova, revisando o aquecedor, aqueles pontos principais, mas também dá uma olhadinha. Tinha um vaso de enfeite lá, acabei quebrando, como que eu faço? Então, esses 30 dias serve para ela se orientar, né? O que ela deve, o que ela não deve fazer. A gente tem o setor de rescisão que está para isso lá também, né? E que muitas vezes faz orçamento de pintura, se a pessoa não tem um pintor, ou até para comparar com o orçamento que ela tenha, né? A gente fornece, né, com os pintores, o pintor terceirizado também, que presta serviço para a gente. Então, nesses 30 dias a gente também agenda, né? Nós fazemos agendamento da pintura, um horário que ela possa, né? Para o orçamento, Para o orçamento, isso. É sem compromisso, né? A gente passa o valor, passa a parte das tintas e a gente faz ele por completo. Daí isso ela pode já se organizando. Eu vou fazer com a imobiliária, como que eu vou pagar para a imobiliária, como que funciona, porque também a gente já tem, né, todo o procedimento, né? Exatamente. Então, ela tem esses 30 dias para isso. Para não chegar lá no dia da vistoria, nossa, mas eu ia arrumar, nossa, mas eu ia fazer isso. Esses 30 dias servem exatamente para isso. Para ela se organizar, o que ela vai fazer, o que ela vai deixar, né, no imóvel e a pintura, se ela vai fazer com a gente ou não. Tá. E para quem tá... a gente está indo para os nossos momentos finais. O que você deixaria de dica, como você, como menor aprendiz, entrou na imobiliária, para você crescer numa empresa? O que você daria de dica para quem está querendo começar agora no mercado imobiliário, um iniciante que está entrando em alguma empresa, às vezes nem no mercado imobiliário? Que dica que você daria, que você teve essa experiência? O que você diria para uma pessoa que está começando hoje? O que ela tem que você diria, não deixe de fazer isso? Olha, eu pensei assim, eu penso assim, responsabilidade, tá? Gostar do que vai fazer, porque eu vou ser bem sincera para você. Para estar trabalhando, você tem que gostar do que faz, entende? Porque infeliz, eu digo, ou não tá, aquilo não vai fluir, não vai para frente. E não vai crescer, não né, vai crescer, exatamente, entende? Vai ter dias ruins? Vai, mas vai ter dias bons também, sabe? E assim, tem dia que você tem que estar com a sua paciência lá em cima, porque assim, a gente lida com pessoas, né? E as pessoas um dia não estão num dia bom, como você também não. Prestadores também, você tem que saber lidar, sabe? Porque eles são terceirizados, eles representam a nossa empresa. Então, você tem que orientá-los também, de que forma chegar para o cliente, olha, fala lá, por favor, explica. Porque às vezes falta, né? E daí não avisa. É você que vai ficar ouvindo, cumprir né? os horários, entende? Então, eu vou nessa responsabilidade, porque tem que ter. Porque, né, a gente está representando a empresa, né? Não sou eu, Adriane, é SZL, né? Então, é nesse sentido que eu falo. Muito bom. E o que você, quando a gente fala em SZL Imóveis, você tem uma palavra que você poderia deixar para o nosso legado sobre o que você vê, você trabalhando há tanto tempo, esses 22 anos na empresa, o que você diria, que palavra que você acha que representa a SZL? Que representa para mim, no caso, né? Eu digo oportunidade. Jura? Eu vou na oportunidade. Eu teria várias outras, mas eu vou deixar aqui como oportunidade. Ai, que legal. Ai, Adri, nosso tempo acabou. Eu só tenho que te agradecer. Muito obrigada, você representando todos os nossos queridos funcionários, querida equipe. Eu só tenho que te agradecer. Gente, muito eu que agradeço de verdade. pela Obrigada. oportunidade. E obrigada pela tua dedicação sempre. Obrigada. Obrigada, gente.